Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de mim. Bom dia a toda a igreja. Eu quero neste momento convidar as crianças a que venham aqui na frente para receberem a bênção e seguirem para o momento do culto infantil. Convido a nos colocarmos de pé, direcionarmos a mão direita para as crianças. Amado e bondoso Pai, em Tuas mãos colocamos os nossos pequenos, na graça e certeza de que Tu tens a ensinar para eles as maravilhas do Teu santo nome. Abençoa o culto infantil, abençoa a orientação da qual eles vão receber. Em Cristo Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
queiram tomar os seus lugares. Voto bíblico. Jesus respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Bom dia, querida comunidade, irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Acolho todos vocês com estas palavras bíblicas que nos lembram a tentação de Jesus no deserto. Estamos no tempo da 40ª ou Quaresma. Desde a quarta-feira de cinzas, que nos lembra que somos pó, fomos colocados no caminho da paixão do nosso Senhor, Jesus Cristo. Com seu sofrimento por nós, a cruz é um lembrete da doação de Deus que nos traz a salvação. Por isso, o tempo da Quaresma é tempo de lamento, penitência, arrependimento e conversão. É tempo de refletirmos sobre as nossas ações, reconhecer que, em muitas ocasiões, estamos sob a influência da escuridão do pecado. Quaresma também é tempo de preparo para a Páscoa, para que possamos reconhecer que o caminho da dor é o caminho da conversão e que a morte é vencida com a glória da ressurreição. Tendo em vista esse período tão importante no calendário litúrgico, neste ano, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em âmbito nacional, está convidando todos os seus membros a participarem da campanha de oração, jejum e ação, disponibilizando em suas mídias sociais uma gama de materiais que orientam a nos aproximarmos com respeito e reflexão, contrição e oração, nesse tempo da paixão de Cristo. Participemos e resgatemos em nosso lar a vigilância espiritual que esse importante evento, que é a Quaresma, nos remete. E que Deus, em sua imensa graça, nos acolha em culto e nos abençoa na fé. Nos coloquemos de pé, invoquemos a presença de Deus. Neste tempo da paixão, que possamos nos reunir enquanto família redimida em nome e na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Quaresma nos leva a refletir sobre a dor e a morte. Ela se volta para Cristo, no qual encontramos a mensagem da cruz, que culmina com a Páscoa. Se a morte na paixão, a vida e ressurreição na Páscoa. É nesse alicerce da fé que nos ensina que o morrer é um tempo de passagem que está nas mãos de Deus, que queremos acolher carinhosamente a família da Dione, que sofre junto com o luto de sua morte repentina e prematura. Nesse culto, em oração memorial, iremos suplicar pelo consolo de Deus e dirigir para cada membro dessa família o nosso lamento e as nossas condolências solidárias, consternados diante da morte que assiste o coração de cada um. Desejamos que toda a família se sinta acolhida e abraçada por cada um de nós, especialmente consolada pelas mãos bondosas do nosso Deus. Amém. Podemos sentar. Enquanto isso, cantamos o hino 590. Nos manda que levemos
Convido aqueles que puderem para colocar-se em pé e confessarmos os nossos pecados a Deus. Misericordioso Deus, o tempo da Quaresma e da paixão do teu Filho nos convida à conversão e arrependimento. Por causa da cruz, o nosso pecado é lavado e precisa ser confessado a ti. Temos pecado, Senhor, através do nosso pensar, do nosso agir e do nosso falar. A transgressão desvirtua a fé e nos desvia de teus planos. Perdão, Senhor, quando pactuamos com a iniquidade e nos sentamos na mesa do acordo com o inimigo. Perdoa-nos quando a porta que abrimos em nós é a porta da escuridão e da prática do mal. Por isso, recorremos à tua insondável misericórdia, para que sejamos resgatados enquanto templo do teu Espírito Santo. Imputa em nós a tua justiça e santidade. Nos direciona para o caminho quaresmal da contrição e oração. Acolha-nos com a tua bondade e não tires de nós a promessa da salvação eterna. Tem piedade de nós, Senhor. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo, que sofreu a amarga paixão para nos salvar. Amém. Quando confessamos os nossos pecados, não apenas reconhecemos os nossos erros diante do nosso Deus, mas também pedimos a Ele uma vida renovada e transformada por sua mão. Assim Deus, Ele nos traz a sua palavra de perdão, nos dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diante da confissão sincera de cada um de nós, que possamos receber a graça e a misericórdia de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham a bondade de tomar os lugares. Muitas dores tomam nosso mundo. A pandemia que ainda ceifa vidas, a guerra na Ucrânia com mortes inocentes, a violência em todas as partes do mundo. Todas essas angústias pedem para que clamemos a Deus pelos que sofrem, pelos que anseiam por paz e pelos que necessitam da proximidade de Deus. Assim cantamos o hino de número 56, Pelas Dores deste Mundo. Os que podem, convido para ficar em pé. Oremos. Deus eterno, o teu evangelho contém o poder que nos salva e prepara em nós a morada do teu Espírito Santo. Por isso, oramos para que tu não passes por nós sem nos deixar a tua palavra da vida. Somos-te grato por este tempo quaresmal, que nos abre novas chances de arrependimento, reflexão e conversão. Ilumina-nos para que redescubramos com a Quaresma a santa paixão que nos liberta do mal e nos abraça com a salvação.
opera em nosso coração e mente com seu Santo Espírito, para que a palavra pregada seja recepcionada com zelo e piedade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podemos sentar. As nossas ofertas de hoje são destinadas para as coordenações de trabalho e para os grupos do Sínodo Sudeste. Tais reúnem atividades como conferências ministeriais, diaconia, educação cristã, Fórum da Mulher Luterana, jovens, mulheres, música e oase. Estes grupos são responsáveis em divulgar o Evangelho e manter a unidade entre as paróquias do Sínodo. Deus abençoe dádivas, doadores, doadoras e os beneficiados com a nossa oferta. Enquanto isso, cantemos o hino 610. Senhor, por que me guarda a tua mão? Confio em ti, porque bem sei que teu querer é bom. Confio em ti. Todas coragem, vences o temor. Louvor a ti por teu imenso amor. Senhor, porque tu és meu Salvador, confio em ti. Porque por mim passaste tanta dor, confio em ti. Da morte me livraste pela cruz, ó, faze-me humilde, meu Jesus. Porque ao Pai por mim suplicarás, confio em ti. Porque com teu poder comigo estás, confio em ti. Sendo tentado, olho para ti. Tu és, Senhor, refúgio meu aqui. Se bem que meu caminho eu ignorar, confio em ti. Porque teus planos vai concretizar, confio em ti. Por me guiares, não preciso ver, nem mesmo sempre tudo entender. Liturgia da Palavra, Lucas 4, de 1 a 13. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será sua.
Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Palavras da salvação. Romanos 10, 8 a 13. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavras da salvação. Canto 508. Não há nada que possa separar-nos do amor de Deus, nem a vida, nem a morte, nem poderes, nem o mal, nem a angústia, nem sofrimento, nem mesmo a fome ou perigos, se até seu Filho deu por nós, morreu na cruz, por não há nada que possa separar-nos do amor de Deus, nem a vida, nem a morte, nem poderes, nem o mal, nem a angústia, nem sofrimentos, nem mesmo a fome ou perigos, se até seu Filho Deus morreu na cruz, nada nos separará do amor de Deus. Amado Deus, o teu amor é sem igual e infinito por cada um de nós. A tua presença nos dá força e alimenta a nossa fé diante das incertezas e questões da nossa vida. Nada nos separa de ti, ó Pai. Nada nos coloca afastado daquilo que é a tua santa vontade. Por isso, ó Deus, fala conosco, dá-nos a tua palavra da vida e que o nosso coração se encha do teu ensino e a nossa mente se abra a proclamar e testemunhar o Cristo entre nós. Porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz ao nosso caminho. Amém. Queiram tomar os lugares. Amada comunidade
queridos irmãos e irmãs, querida família enlutada, quando os cristãos eles lembram que chegou o tempo da Quaresma, a jornada pelo deserto e a paixão de Cristo surgem com presságios de dores, de cruz, e culmina na festa da Páscoa da salvação. No deserto, o diabo desafia Jesus a provar sua identidade, tentando a usar o poder divino de maneira egoísta. Ele diz: se você é o Filho de Deus. O diabo, fazendo esse inquérito, ele pede para que Jesus transforme pedras em pão, salte para a morte confiando no amparo dos anjos e torne-se rei das riquezas do mundo. Percebam que o diabo sabe quem é Jesus. Ele não tentaria se ele duvidasse de Jesus. Cristo, que tem em suas mãos o poder do universo, sendo Deus encarnado, não precisava demonstrar o seu poder para declarar a sua identidade. E embora ele tenha negado dar provas a cada incitação do mal, isso não deveria gerar dúvidas em nós quanto à identidade divina de Cristo e o propósito da sua encarnação. É triste perceber que o próprio diabo confessa que Jesus é Deus, apesar de fazer uma retórica em suas palavras, mas muitas pessoas não confessam que Jesus é Deus. Percebemos que o mal, ele se preocupa com os bens deste mundo. Ele quer que nos prendamos e prendamos a nossa fé, a nossa identidade, no que é efêmero, passageiro. Ele quer que corramos atrás das glórias humanas, sem se importar com a eternidade. O mal trabalha para que caiamos em pecado e neguemos ao próprio Deus. Trabalha para nos preencher de sentimentos de que temos em nossas mãos a supremacia do poder. E se prestarmos bem atenção em cada tentação, são elas que nos incitam a cair nas garras do pecado e a distorcer a nossa identidade diante de Deus. A pergunta pela identidade, quando vinda do tentador, não é uma pergunta pelo sentido da nossa existência, mas é uma pergunta ardilosa sobre o que nós somos capazes de fazer para provar que nós existimos e quais os limites nós estamos dispostos a quebrar para nos sentirmos felizes nesta vida terrena. É por tal razão que se tornou muito humano e pecador entre nós nos habituarmos em querer aparecer com a cobiça insaciável do pão, a cairmos na soberba de exigir de Deus milagres pessoais que nos confortem, ou a ambicionarmos riquezas ilícitas, tendo os outros sob o jugo do nosso poder. Este é o jogo astuto do tentador. Ele propõe um sentido de vida restrita a uma existência temporária. Ele incita a nos jogarmos nos prazeres do que é possível nesta vida terrena, sem grandes preocupações voltadas para o céu e com um futuro nas mãos de Deus. O que é a nossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo dissipa. Essas palavras não são minhas, são do próprio apóstolo Tiago, na sua carta, capítulo 4, 13 a 15. Mas, você sabe qual é o propósito
da sua vida? Qual é o propósito da sua existência? Há muitas tentativas de respostas. Qual podemos confiar? Paulo ele vai dizer que o coração do cristão se guia pelas palavras do céu e que a fé em Deus é um salto para a eternidade. Ele oferece uma meditação frutífera sobre a autenticidade da nossa identidade, tendo ao fundo uma pergunta relevante para nós. Se a nossa existência está condicionada a um fim, com a chegada da morte, qual é o sentido de estar vivo? Por que existir para morrer? Que, na verdade, a lida da nossa vida é isto. Por mais que nós preenchamos com muitas coisas. Se essas perguntas, elas são inevitáveis para nós, por que muitas vezes nós evitamos de fazê-las? Nenhum de nós, e eu acredito que vocês não acordam ou dormem perguntando pelo sentido da sua existência, ou perguntam, será que eu vou morrer hoje, agora ou amanhã? Pelo contrário, nós preferimos nos envolver em infinitas atividades, enchendo as nossas agendas com distrações e ocupações, para que nós não nos deparemos com o limite da nossa vida, que nos desperta medo e angústia. Como definir quem somos, de quem somos e qual o sentido da nossa identidade? Para o cristão Paulo, ele vai referendar que nós somos partes de uma existência limitada, mas a qual a palavra que é ilimitada, a vida eterna, se aproxima de nós. Então essa palavra, ela carrega uma promessa que exige de nós uma resposta de fé, para que tenhamos acesso e passagem para a salvação. A palavra que vem é de Deus. Elas são palavras carregadas de poder e se colocam perto de nós. E essa palavra também se tornou carne em Jesus Cristo. Agora então voltamos para o início que nós falamos da tentação de Jesus. O tentador lança a tentação perguntando: se você é o Filho de Deus. Ele não perguntaria isso se ele não reconhecesse em Jesus o Deus presente entre nós. Essas são as tramas do mal também na nossa vida. Ele quer confundir as nossas certezas, principalmente quando essas estão voltadas para o bem. Mas confessar o senhorio de Cristo com lábios e coração plenos da fé, como diz Paulo, não é algo atualmente que todos os cristãos têm feito. E o nosso texto de hoje põe uma luz de preocupação sobre a nossa fé, sobre o nosso apego em Deus, pois é isto que vai definir a nossa identidade e o nosso propósito de vida. Não é o que nós preenchemos entre o início e o fim que vai definir diante de Deus a nossa identidade. E preencher, eu digo, das nossas agendas, correrias e tantas outras coisas que às vezes nos impede de cultivar uma experiência plena de espiritualidade com Deus. Mas é o fio que nos conecta entre o início e o fim, que está voltado para Deus, que vai traçar para nós quem nós somos, por que existimos e qual o propósito da vida. Por isso, amados, a novidade do Evangelho de Cristo é que Deus é justo e bondoso. E a prova da sua fidelidade está impressa na encarnação de Cristo entre nós. Cristo morre, Cristo ressuscita, por obra de Deus,
E ele, sendo Deus encarnado, ainda que eterno, provou aqui nesta vida as nossas dores, a nossa finitude, o nosso fim com a morte. Mas não somente isso, ele decreta depois que a morte não sai vitoriosa. E assim ele nos mostra agora a resposta de qual é, de fato, a nossa verdadeira identidade para a qual fomos criados. Não é somente para exercermos profissões neste mundo, não é somente para nos enchermos de atribuições e tarefas. Deus tem um propósito conosco para além do que nós fazemos. Somos chamados para viver em harmonia com o céu. Somos criados do sopro divino para viver com o eterno. Deus compartilha conosco a sua eternidade, porque Ele é um Deus cheio de amor por nós. E a carta paulina, ela nos orienta que tenhamos sede de Deus em nosso coração. Testemunho de Deus em nossos lábios. E fé em Deus, em tudo o que fazemos, nos entregando por completo à providência divina. Vocês fazem isso? Vocês creem nisto? Vocês confessam Jesus como o seu Senhor? Amados, os planos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos planos. Por detrás de uma história humana que muitas vezes vem carregadas de dor, de sofrimento, Deus nos oferta as chaves de uma porta que nos dão acesso à esperança, para que alcancemos, através dela, a coroa da salvação e alcemos voos para a eternidade. Quando imaginamos a grandeza e o poder infinito de Deus entre nós, tendo o céu e a eternidade movendo-se em nossa direção, se colocando ao nosso lado, habitando em nossos lábios e em nosso coração. Ah, vocês podem dizer como nós somos bem-aventurados. E diante disso, as questões da vida e qualquer sofrimento vão lhes parecer tão pequenos como flashes de uma câmera de uma amarga situação de vida. Querida igreja, ao entrarmos neste tempo da Quaresma, somos colocados no caminho da dor daquele que é a palavra que nos salva. Temos a opção de escolher, de seguir ou não por esse caminho de Cristo. Se a história da paixão e da Páscoa do nosso Senhor são eventos da nossa fé, da nossa crença, da nossa fidelidade, vocês não precisam mais se preocupar com as perguntas sobre a sua existência e o termo da sua vida. Do mesmo modo, se você confessa que Jesus é Senhor, não se preocupe com o que vai acontecer depois. Se o seu corpo é a morada do Espírito de Deus, e sendo esse Espírito de Deus eterno, então, esse Espírito, quando nós não podemos dar mais a Ele a morada devido à morte, é Ele quem vai nos dar a morada dele, que é a eternidade com Deus. Deus habita em nós, para que um dia habitemos com Ele. Como diz Paulo, quem crer nele não ficará desiludido. Deus conhece nossas limitações. Em Cristo ele sofreu privações e dores para que nunca mais nos sintamos sozinhos diante dos flagelos desta vida na terra. Deus se sujeitou a tudo isso por amor a cada um de nós. Mas ele também nos mostrou que o seu poder está acima dos limites desta vida terrena e que a salvação nos aguarda com o prêmio da eternidade. Lutero, ele dizia que
essa certeza da salvação lhe deixava tão livre para viver a fé em Deus neste mundo, que ele não precisava se preocupar de forma demasiada com as coisas futuras, com o porvir, com as coisas do céu ou do inferno. Confie somente na providência de Deus. Certamente nós temos valores em nós que constituem a nossa identidade. Mas, amados, não deixem jamais que estas sejam as suas maiores joias. Nenhuma joia pode ser tão preciosa do que o nosso coração cheio de Deus. Se as perguntas pelo sentido da vida nos deixam sem direção, a palavra de Deus são as letras do céu que nos alcança para que possamos irradiar a vida de fé e mansidão, sermos conduzidos com o Espírito Santo a repousar em paz nos campos de Deus. Então, caiamos nos braços da graça eterna, pois, como Paulo disse na carta, se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Amém. As palavras de Deus, assim ouvimos, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Palavras de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26. Nós queremos nos preparar para este momento de oração, e assim nós cantamos o hino 627. No último verso eu pediria para que a família enlutada possa se colocar aqui, diante do altar. Então, quando chegar o último verso, vocês podem chegar aqui no altar. Por tua mão me guia, eu Salvador, agora eternamente, por teu amor. Não quero andar no escuro sem tua luz. Eu quero andar contigo, Senhor Jesus. Em tua paz abriga meu coração, conforto na tristeza, na solidão. Entrego a minha vida a ti, Senhor. Tu és minha esperança, meu Redentor. Se bem que eu nada sinta do teu poder, e a luz da tua face não possa ver, eu sei que tu me guias, meu bom pastor, ao teu eterno reino de graça e amor. Bom dia, comunidade, pessoas que nos acompanham aqui de casa.
Então eu fiquei... Na verdade, eu escolhi fazer essa parte aqui do culto. Para quem nos acompanha, quem nos está visitando hoje, né, tanto aqui como virtualmente, talvez vocês perguntem, né, esse grupo que está aqui, a gente fez questão de estar aqui hoje, porque é um grupo que a Dione fazia parte com muito amor, dedicação. Não só fazia parte, a Dione ajudou a formar esse grupo, manter esse grupo. Então, por isso que a gente quis participar hoje. Ela hoje, né, descansa e dorme nos braços de Deus, então não pode nos ouvir, mas é uma forma de nós vivenciarmos esse luto e dizer que a gente quer caminhar com vocês, principalmente Salvador, Dona Erna, Salvador que também faz parte desse grupo. O consolo vem de Deus, mas a gente quer fazer a nossa parte e tentar caminhar com vocês nesse momento que é tão difícil. Consternados diante do luto que assiste toda a igreja, família e amigos de Dione Crembil Salvador, aqui lembramos o seu falecimento, ocorrido no dia 25 de fevereiro de 2022, às 15h30 em Campinas, devido à neoplasia maligna de bexiga, infecção urinária e choque séptico. A cerimônia de despedida e o sepultamento ocorreram no sábado, dia 26 de fevereiro, às 15 horas, no cemitério Parque das Aleias, Campinas, São Paulo, com a presença de familiares e amigos. Nossa querida irmã Dione, filha de Walter Crembil e Ernestina Nilson Crembil, nasceu no dia 14 de agosto de 1958, em Indaiatuba, São Paulo. Casou-se no dia 17 de abril de 82, em Campinas, com Luiz Carlos Salvador. A união foi abençoada com os filhos Gabriel e Karina. Filiada em nossa comunidade, Dione era aeroviária, agente de carga aérea aposentada. Ela foi abençoada em vida com 63 anos, 6 meses e 11 dias, e deixa enlutados a sua mãe Ernestina, seu esposo Luiz Carlos, seus filhos Gabriel e Karina, sua irmã Maria Doroteia, um genro, uma nora, 2 cunhados, 2 cunhadas e demais familiares e amigos. Assim como na vida privada, em sua história junto à igreja, Dione cultivou boas memórias e amizades. Ela se esforçou em semear os frutos pedidos por Deus, se dedicando com carinho na missão diaconal da comunidade. Agiu com gratidão a Deus e sabia que, por mais que buscasse fazer algo pelos necessitados, ainda assim sempre haveria algo a mais que pudesse ser feito. Nisto confiou na graça de Deus e assistiu famílias carentes também com a sua escuta, participando das suas dores. Desde 2013, por ocasião do surgimento do grupo de diaconia aqui da comunidade, Dione sempre esteve presente, vindo a assumir a partir de agosto de 2014 a sua coordenação. Eu e ela assumimos isso juntos, mas há que se dizer que ela ainda mais. Aqui eu quero abrir um parênteses. Ela era a nossa chefinha, chefa amor, Dioníssima, Diodione, maneiras carinhosas com as quais a chamávamos, e nos divertíamos especialmente nos momentos de trabalho intenso. Usamos o termo coordenação para cumprir alguns protocolos, mas nosso grupo sempre se pautou pela partilha de responsabilidades e respeito mútuo, algo diferencial que nos mantém unidos em tudo o que fazemos. Eu só quero lembrar que tem mais 2 pessoas, 3 na verdade, que participam do grupo, que é a Marlene Scheffer, a Ana Lúcia e o Matheus Fal, que está lá na transmissão. Marlene e Ana Lúcia não puderam estar presentes, mas deixaram um abraço para toda a família. Na diaconia, Dione mostrou seu empenho na organização dos bazares, bem como no acolhimento das famílias nos cafés realizados no salão da comunidade, sempre sendo ela um contato de muita relevância entre o grupo e as famílias atendidas. Ela era doce e agia com firmeza quando necessário. Contudo, devido à sua doença, nos últimos meses ela não pôde se dedicar neste intercâmbio entre a igreja e as famílias carentes,
Nem por isso ela deixou de lado as reuniões e decisões do grupo, buscando energias para participar, ainda que indisposta fisicamente, por causa dos tratamentos invasivos. Johnny foi abraçada pela diaconia, que é a parte prática de amor pela missão de Deus junto aos que mais precisam, carentes ou não. Além disso, também teve participação em outros departamentos da comunidade. Cantou no coral, participava da oase, no Igreja em Família, e a sua casa se tornou um dos locais de reunião para o estudo da Bíblia. Irradiando mansidão, Johnny lutou o bom combate, nutriu amizades e viveu pela confiança em Deus. Agora que chegou o seu dia derradeiro, oramos para que Deus proteja a sua saída e a sua entrada, reservando a ela a coroa da vida eterna. Oremos. Quem puder pode se colocar em pé e a família pode virar toda para o altar, então. Bondoso Deus, o nosso luto grita por Tua presença e busca refúgio nas asas da Tua graça. Confiamos em Ti, de que não há sequer uma lágrima dos nossos olhos que caiam no terreno da desolação e do desespero, pois elas são aparadas por Tuas poderosas mãos. Quando o medo da morte torna-se a nossa fraqueza, e os sinais da sepultura nos afugenta da promessa da vida, rogamos que Te faças forte entre nós e nos abra a porta da vitória que o Teu Filho impôs sobre a morte. Derrama sobre a família enlutada a fé de que a eternidade aguarda os que esperam em Ti. Fortaleça o coração que fraqueja através das vívidas lembranças de tudo o que Johnny representou para a vida da sua família, para a vida da sua igreja. Somos gratos, ó Pai, pelos bons sinais da Tua presença que ela testemunhou nestes 63 anos de vida terrena que desfrutou. Agora, Senhor, ela descansa no aguardo da Tua chamada pela ressurreição entre os mortos, quando todos os Teus filhos já falecidos serão colocados ante a Tua justiça e promessa de vida eterna. Mas, para os que aqui permanecem, permita que os ventos da esperança e da ressurreição sejam os alicerces que constroem a fé de cada um deles. Levanta os olhos da família para a cruz de Cristo, Senhor da salvação, para que cada ente possa encontrar solos rochosos e firmes da fé. Consola, oferta o Teu colo e abraço de amor, e que seja abundante a Tua graça em todos os que esperam em Ti, pois Tu és a ressurreição e a vida, e quem crê em Ti, ainda que morra, viverá. Por Cristo, Senhor ressurreto, nós Te pedimos, quando juntos professamos o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que a graça e a bondade do nosso Deus, Senhor da vida, Senhor sobre a morte, seja com vocês, lhes traga o consolo e a fé de uma nova vida ressurreta nas mãos de Cristo.
Que assim vos abençoe Deus com o seu consolo, com a sua presença. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A igreja queira tomar os lugares. A família tem agora a franquia da palavra, se alguém quiser fazer o uso da palavra, e os demais podem sentar. Oh, Gabriel, olha. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, em nome de toda a minha família, todo o suporte e carinho a nós direcionado, desde a descoberta do diagnóstico em fevereiro de 2021, e principalmente nos últimos 2 meses, e em particular nas últimas semanas. Estamos aqui para agradecer a memória e a vida de Dione, minha mãe, e com isso atravessar mais uma etapa do luto de sua perda. Para iniciar, preciso rememorar com vocês uma cena que tive em minha adolescência, com o meu avô Walter. Era uma manhã de férias escolares. Enquanto eu tomava o café da manhã, meu avô mantinha o seu ritual de leituras e orações pela manhã. Quando eu reparo que ele fecha o livro 6 diárias e termina o seu ritual de fé com a frase: "Estou a cada dia mais próximo da casa de meu pai." Fiquei espantado, imaginando que o meu fada estivesse deprimido ou que pensasse que a morte estava perto. Comentei o fato com minha mãe e, com um tom carinhoso e risonho, ela explica que isso ele falava desde quando ela era pequena. Por ter uma fé inabalável, a morte não era empecilho, mas uma passagem para o reino dos céus, local que ele nunca teve dúvida que iria quando findasse o seu tempo entre nós. Notei nesse ano de acompanhamento em saúde e companheirismo que dividi com ela, que essa mesma fé estava lá. Assim como a praticidade e o pragmatismo de minha avó também se faziam presentes. Ela sempre soube da gravidade de sua doença, sempre positiva em tentar melhorar seu quadro clínico, se revoltava com os vômitos e a dificuldade de comer. E para aqueles que conhecem a minha moda, sabe como para ela isso era difícil. Um filho que não come e que sente dor é o terror de todas as mães. Somos gratos por termos convivido com a pessoa extraordinária que ela foi, carinhosa com todos, acolhedora, transbordava empatia e solidariedade, gostava de ensinar e aprender, gostava de receber as pessoas em sua casa, de choro e riso fácil, amou e foi amada. A morte é um dia que vale a pena viver. Título do livro de Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela teve dignidade ao morrer. Não teve dor, não teve angústia, não teve medo. Aceitou ser cuidada e confortada. Estava cercada de sua família. Minha irmã estava longe fisicamente, mas emocionalmente super próxima e acompanhava conosco, passo a passo, dos últimos minutos. Sempre foi transparente conosco e não poderíamos ser diferente com ela. Gostaria de convocar a todos que a conheceram a transmitir o seu legado de acolhimento, solidariedade e empatia, e que essa tríade se faça em ato, e não somente em palavras ou intenções. Mais uma vez, obrigado a todos. Nós queremos nos preparar agora para o momento da comunhão e fortalecimento na ceia do Senhor. E assim o fazemos com o hino 166, O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor. Ele é o Salvador, confiando nele não há temor. Confiando nele não há temor.
O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, que és fiel, jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Na noite em que foi traído Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, partiu, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. A seguir, depois de cear, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós até que Ele retorne com o seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e o cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Guia-nos, Senhor, para a alegria da Tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja-te, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Queiram tomar os seus lugares. A palavra de Deus nos diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Deus nos convida a participarmos da comunhão de mesa, a partilharmos da festa da ressurreição que Cristo nos oferta. Venham, pois tudo já está preparado. Vocês vão receber, aonde vocês estão, já o cálice higienizado, o kitzinho higienizado pelas mãos do pessoal da diaconia. Aí vocês aguardem que no momento, em comunidade, nós vamos tomar a Santa Ceia. Eis o corpo e o sangue do nosso Senhor. Tomai, comei e bebei. Oremos. Amado Deus, dá que o alimento da ceia, oferta da Quaresma e paixão de Cristo, sejam o pão da fé, o sangue da salvação por nós, o corpo da tua igreja. Por Cristo. Amém. Tenham bondade de tomar os lugares. Nos preparemos para o momento de intercessão e oração final com o canto
a orarmos, Senhor. Pergunto se alguém teria algum motivo de oração em especial. Eu particularmente quero colocar aqui minha afilhada que perdeu o marido essa noite, precocemente, e também quero agradecer a Deus pela vida do Carlos, meu marido, que amanhã completa mais um ano de vida. Oremos. E também o Daniel, o bebê do pastor e da Natália, que está com uma febre, né? Então, que Deus esteja com ele nessa recuperação. Qual o nome, doutor Daí? Buffler. Oremos. Grandioso Deus, a tua majestade se encontra por toda parte e as maravilhas da tua obra são percebidas em toda a criação. A tua palavra é fonte renovadora da fé e nos abastece no discipulado em Jesus Cristo, nosso Salvador. Neste tempo da Quaresma, faz com que entendamos que o teu Espírito Santo quer auxiliar-nos na mudança de vida e na busca pelo arrependimento. Transforma, Senhor, o nosso coração para que participemos da paixão de Cristo, tendo nele o servo sofredor, que assumiu as nossas dores na cruz. Fortalece a nossa espiritualidade e mantém-nos na unidade em Ti. Abençoa a nossa vida, guia os nossos planos e dirige o nosso lar. Cuida e dá proteção às pessoas que passam por sofrimentos e dificuldades. Aqui queremos lembrar, Senhor, as pessoas enfermas. Em especial, queremos lembrar o Senhor Buffler, que passa por cirurgia, também o Daniel, que o Senhor esteja, Senhor, junto com eles nesse momento. Te pedimos, Senhor, pelas famílias e pessoas enlutadas. Aqui quero lembrar em especial a Denise Canizin, pela perda do seu marido, esteja também com toda a família. Das pessoas, Senhor, que enfrentam problemas financeiros, das pessoas que estão desempregadas e de todas as que vivem em situação de violência e privação.
Senhor, também queremos te agradecer pela vida, em especial peço pela vida do Carlos, Senhor, que amanhã completa mais um ano de vida, e também por todos os aniversariantes, Senhor. Sejas tu, Senhor, com tua presença, junto às lideranças da tua igreja, para que estas te sirvam com dedicação. Guia as lideranças do mundo, para que estas promovam a paz e a segurança. Conceda-nos, Senhor, a esperança e dá-nos bom ânimo e confiança de que as tuas mãos nos preparam dias bem-aventurados, nos quais a tua vontade se cumprirá e a tua justiça pousará sobre a nossa vida. Orienta-nos ao bom cuidado de toda a tua criação, preservando nela o que nos sustenta. Ouça-nos, Senhor, em nossas orações. Atenda-nos como te aprouver, por Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Referente aos avisos, queria lembrar que no próximo dia 13 de fevereiro, culto às 9h30. Lembramos que contaremos com a presença do coral e teremos culto infantil também nesse dia, tá ok? Por ocasião desse culto, será oficiado a profissão de fé de Raquel da Silva Pinheiro, que manifesta o desejo de ser parte da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, sendo assim integrada à comunhão de nossa comunidade. Ulisses, pede para a Raquel levantar e o pessoal saber Raquel, quem é por favor. Obrigado, Raquel. Obrigado, Raquel. Lembramos também que já temos nos reunido presencialmente em nosso templo, obedecendo os protocolos sanitários de proteção. Venha e participe conosco, e na casa do nosso Senhor traga o seu louvor e a sua gratidão. Além do culto online, a sua presença na igreja também é importante nesse encontro que Deus nos possibilita. As nossas contribuições e doações de março, tendo em vista as entradas e saídas, alcançaram um total de 25% de entrada, nos faltando ainda 75% para cumprir com nossas obrigações até então registradas. Ver os gráficos comparativos também de dezembro e janeiro, como se comportou o nosso financeiro. Na tela seguem os dados da nossa igreja para que sejam feitas as doações e contribuições. Elas podem ser feitas através de Pix, que é o CNPJ da nossa comunidade, ou via depósito transferência bancária para a conta da igreja, nosso Banco Itaú. O que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios 9:7. Que cada um dê a sua oferta conforme revelou no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Seguindo os protocolos de leitura e relatório para a Assembleia, que será dia 27, eu convido o Thomas, a leitura da Geocamp. Querida comunidade, gostaria de apresentar aqui o relatório das atividades da Geocamp do ano de 2021. Neste último ano, tomamos todos os devidos cuidados contra a Covid-19. Como no ano anterior, seguimos com as reuniões virtuais com o acompanhamento do pastor Luciano e com a presença de em média 5 jovens por encontro. Nas reuniões realizadas virtualmente, discutimos diversos temas importantes, exploramos dinâmicas e nos organizamos para estar presentes em eventos,
como a plenária da COSIGE, onde fomos representados pelo Mateus. Alguns outros jovens também participaram do retiro organizado pela Juventude de Montemor e realizado no Lar Belém. Nosso retorno presencial se deu no final do ano, onde nos reunimos na igreja com a presença de 16 jovens para um encontro em que recebemos ensinamentos e dinâmicas também apresentados pelo pastor Luciano e jantamos pizza. Esperamos que no ano de 2022 e nos próximos possamos seguir com um grupo forte, unido e determinado para podermos participar ainda mais das atividades. Sou grato pela atenção e em nome da GEUCAMP os desejo um bom dia. Alguém tem alguma pergunta, questionamento ao grupo de jovens? Podemos considerar aprovado o relatório? Queria aproveitar para também chamar o Sven para o relatório do culto em alemão. Vou falar em português, né? Danke. Guten Morgen. Bom dia. Obrigado. Inclusive, hoje nós temos culto em alemão, onde também iremos lembrar da Dione, especialmente. É uma boa razão para atrasarmos um pouco o nosso culto aqui, porque às 11 horas seria o culto em alemão, então eu vou ser mais breve aqui. Lembrando que esses relatórios que estamos lendo aqui servem para aprovação e para alimentar a Assembleia Geral Ordinária que nós teremos no dia 20 de março. Então, relatório do Grupo Alemão para 2021. Durante o ano passado, mantivemos os cultos em alemão de maneira virtual e realizamos um total de 11 cultos ao longo do ano, dos quais apenas o culto de novembro foi de modo híbrido, o restante somente virtual. A média de participantes ao vivo foi de 13 pessoas, um pouco inferior ao ano anterior, sendo que tivemos um total de mais de 700 visualizações no YouTube ao longo do ano. Uma queda em relação ao ano anterior, pelo cansaço, eu imagino, do online. O culto da noite de Natal, infelizmente, teve que ser cancelado, pois não encontramos uma solução para fazer isso de maneira presencial, então nós pulamos esse importante dia. Com nossa equipe de mídia e comunicação cada vez mais profissional, lá em cima, foi possível continuar na organização dos cultos virtuais e atraímos um total de 6 pastores diferentes, a maioria conectando-se, um veio aqui presencialmente, o restante se conectando ou do Brasil ou da Alemanha. E esses nós agradecemos, em especial o Lauri Wirth, Daniel Meyer dos Santos, Geraldo Graf, Wolf Lauer, Wilhelm Nordmann e Rubens Horst, que vocês conhecem, que trouxeram as prédicas e ajudaram, eventualmente, na realização dos cultos. Somos um pequeno grupo que se dedica bastante, e assim destaco Betty Will, que aqui também daqui a pouco, em alemão, vai tocar os hinos e que coloca seus dons musicais à disposição. O irmão Karl Schum, que não pode vir aqui, mas sempre também contribui com ideias e muita fé. E ele é muito ativo também no nosso grupo que temos no WhatsApp. Agradecemos ainda ao pastor Luciano e ao presbitério pelo apoio, aos nossos membros fiéis e visitantes ocasionais. Mas sempre também está bem-vinda mais ajuda, mais presença nos cultos para quem quer praticar a sua fé e seu alemão, venham e participem. Às vezes me perguntam se vale a pena todo o esforço. Pois somos poucos, mas eu pulei o versículo lá em cima, como está escrito em Mateus 18, versículo 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. Então minha resposta é essa. É uma preciosa tradição que nós temos aqui em Campinas e que nós precisamos preservar. É um serviço, em alemão chama Gottesdienst, é o serviço a Deus, que é muito valorizado pelos irmãos que falam a língua alemã.
E eu posso dizer, depois de 24 anos no Brasil, praticar a sua fé em outro idioma não é a mesma coisa. Então, não importa se você está aqui há 24, 50 ou 70 anos, um culto em alemão é diferente, então nós vamos continuar ouvindo e escutando Deus também em alemão. Campinas, 6 de março de 2022. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para o Sven? Aproveitar que ele está aqui. Podemos também considerar aprovado o relatório? Só uma informação de última aqui, para quem nos visita pela primeira vez, quem tomou a Santa Ceia também, no final da porta tem um lixinho depois para jogar o copinho fora, tá bom? Obrigado. Assim, então, nós queremos nos despedir desse momento de celebração e também de oração memorial. Vale um parênteses, né? O Sven, que fez o relatório do culto em alemão, ele também está buscando uma formação teológica, do qual vai habilitar ele já está bem habilitado, de poder conduzir as celebrações em língua alemã, né? Vamos nos despedir, nos coloquemos de pé e deixar o nosso consolo para a família e para que Deus também nos acompanhe. Que Deus seja conosco e o seu Espírito guie os nossos passos. Que a sua graça alente o nosso coração. Que a sua palavra hoje proclamada seja praticada em tua e na minha vida. Que assim nos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Somos gratos pela presença de vocês, por aqueles que estão nos visitando. Esta casa é casa de vocês, é casa de Deus, sempre aberta para recepcioná-los, quando assim vocês quiserem vir aqui. Um bom dia para todos, ide na paz, proclamai a novidade do nosso Senhor. Ele vive. Deus vive. Esta é a palavra que nos leva e traz o conforto até para o momento derradeiro. Um abençoado domingo, uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro. Ainda nós cantamos em canto de despedida 291. Eu convido a nos colocarmos sentados. Abençoado Senhor, a saída, nossa entrada, nosso ponto do labor, o descanso na jornada. Abençoa nossa morte, seja o céu a nossa sorte. Você vai pegar na foto bonita. Hoje que eu consegui ver essa foto bem. Tem uma mão soprano, hein? Não, bonita. Eu tava mais bem, mas as outras todas, aquela ó, minha alma espera, minha filha, será da minha mãe, eu gostava demais. Deixa eu pegar a ordem aqui desse tudo, porque eu não sei. Coisa de vovó, de avó, de família, cantar você. Então já. Deixa eu ver aqui, fazer a ordem, né? Então o Sven vai cantar aqui.